Olá pessoal, tudo bem com vocês? Minhas saudações e cumprimentos a todos e a todas que estão acompanhando o canal. Mais uma vez, professor Lucas, e hoje nós vamos analisar, pessoal, na verdade, ter uma outra dinâmica aqui nessa aula de número 16, e hoje nós vamos analisar uma questão, mais uma questão, do 33º Exame de Ordem Unificado, organizado pela Banca FGV, do ano de 2021, no finalzinho de 2021 ocorreu esse certame, e nós vamos analisar uma questão de peça prático-profissional. Mas o objetivo da aula hoje não é elaborar uma peça, mas sim compreender o enunciado, identificar a peça e entender, com base no gabarito, quais que foram as fundamentações jurídicas apresentadas, tá? Eu fiz essa dinâmica com vocês nas primeiras aulas do curso, nas aulas 5 e 6, salvo engano, o número dessas aulas, onde a gente analisou casos práticos. Porque é importante, pessoal, não só que vocês saibam elaborar as peças, mas é necessário também que vocês saibam identificar a peça e saibam qual o fundamento que foi apresentado para essa peça com base no gabarito da FGV, tá? Então, o objetivo da aula é esse. Lembrando, pessoal, que eu tenho algumas aulas aqui, se não me engano, 3 aulas que eu postei aqui no canal, com diferentes tipos de peças. Nós analisamos uma exceção de pré-executividade aqui no canal, teve uma outra aula que nós analisamos um recurso de apelação, e uma outra aula que nós analisamos uma ação anulatória. 3 peças clássicas, pessoal, que sempre caem em segunda fase da OAB em direito tributário, tá? E hoje nós vamos analisar mais uma questão de peça prático profissional, lembrando que a prova vale 10 pontos na segunda fase e metade, ou seja, 5 pontos, vale apenas para a peça prático profissional. Então, por isso que é importante esse exercício que nós vamos fazer aqui. Primeiro, ler a questão, depois entender essa questão, comentar sobre ela e entender qual que é a peça. O objetivo dessa aula mais é identificação de peça. Qual que é a peça processual cabível? É um recurso? É uma petição inicial? Que tipo de petição? Que tipo de recurso? E depois analisar os fundamentos jurídicos possíveis para esse tipo de peça processual e aí analisar os artigos de lei que foram citados. E eu grifei esses artigos de lei, pessoal, porque é importante que vocês tenham no seu vade-mecum. Como vocês sabem também, a segunda fase do OAB, do exame da OAB, é necessário que vocês tragam um vade-mecum com vocês para consulta. Aliás, é permitido ao candidato levar ao menos um vade-mecum para a consulta. Então, por isso que eu estou recomendando a vocês, pessoal, que levem o vade-mecum com os grifos que eu estou trazendo aqui. Claro, na hora que vocês grifarem no vade-mecum, não façam rasura, apenas grifem de maneira bem leve, bem suave na página para que não gere nenhuma marcação indevida, porque o fiscal, na hora que vocês forem fazer a segunda fase da OAB, ele vai fiscalizar o vade-mecum de vocês, por isso que é importante que vocês grifem ele de acordo com o que é exigido no edital. Então, é importante que vocês grifem de maneira bem discreta os artigos de lei, e assim vocês possam levar esse artigo para esses artigos grifados com o vade-mecum, né, para o exame do 30º, para esse exame agora que está chegando, o 39º Exame de Ordem. O pessoal que vai prestar agora no início do ano de 2024, a segunda fase da OAB em Direito Tributário, tá? E como vocês sabem, aqui no canal, pessoal, quem já está me acompanhando sabe, eu estou analisando as aulas anteriores, eu estou analisando os exames anteriores. É importante que vocês analisem comigo o que foi perguntado pela FGV OAB nos exames anteriores, no 38º, 6º, 7º, 5º, 4º, 3º, por quê? Porque conforme vocês vão treinando esses exercícios, conforme vocês vão vendo os tipos de peça, mais preparados vocês vão estar para a segunda fase. Tudo bem? Então, o objetivo dessa aula hoje não é elaboração de peça, mas é analisar a questão da peça prático-profissional, analisar a questão de segunda fase, identificar a peça e entender a fundamentação dela conforme o gabarito. Tudo bem? Lembrando que nós temos modelos de peças aqui no canal também. O objetivo dessa aula não é esse, mas das aulas anteriores eu fiz com vocês. Salvo engano, na aula retrasada eu falei de uma ação anulatória, teve uma outra aula que eu falei de um recurso de apelação, outro de embargos, exceção de pré-executividade. Semana que vem também vou postar outra aula também de elaboração de peça. Aí sim nós vamos entender mais um exemplo de formatação de peça prático profissional para que vocês estejam preparados. Mas, pessoal, não basta apenas treinar a elaboração de peças. É necessário que vocês saibam identificar no enunciado qual que é a peça cabível. Porque se vocês não identificarem a peça, vocês vão errar a peça e aí vocês perdem essa questão, perdem metade da prova e aí vocês
não vão passar na segunda fase. Por isso que eu digo, quem acerta a peça prático-profissional, acerta e consegue passar na segunda fase. Quem não acerta a peça profissional na segunda fase não é aprovado. Lembrando que desses 10 pontos, vocês precisam de no mínimo 6 para passar. Então, por isso que é importante, fundamental, que vocês façam exercícios para que vocês se preparem para a OAB de maneira devida e saibam como a FGV gosta de perguntar cada um dos enunciados, seja de peça prático-profissional, seja das questões discursivas. Tudo bem? Vamos, então, examinar o exame, né, no caso, a questão da prova prático-profissional que caiu no 33º Exame de Ordem, organizado pela Banca FGV no ano de 2021. Nós vamos analisar a questão da peça prático-profissional e identificar a sua peça respectiva. Vamos lá? Vamos analisar, então, a questão. Trouxe aqui o enunciado, nós vamos ler em conjunto e nós vamos comentar a respeito. Vamos lá. A Sociedade Empresária Bebidas Mil Limitada, sediada no município Alfa, capital do estado Beta, ingressou com mandado de segurança preventivo em autos eletrônicos contra ato do delegado da Receita Federal do município Alfa, para impedir a iminente cobrança de IPI sobre as operações que entendia estarem isentas. Aqui, pessoal, vou só fazer um comentário. Você está vendo que já houve a prática de uma demanda processual em primeira instância? Aqui já houve a propositura do quê? De mandado de segurança preventivo. Aqui no início da questão ele já está dizendo. Por que preventivo? Lembra que a gente estudou? É antes do lançamento tributário. Como ele está na iminência da cobrança de um imposto, de um IPI, nesse caso, o que ele fez? Ele propôs, ao invés de uma ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ele propôs um mandado de segurança preventivo, que também é perfeitamente possível, contra esse ato do delegado da Receita Federal do município Alfa. Ok, continua a questão dizendo o seguinte. Prestadas as informações pela autoridade coatora e após ouvidas a União e o Ministério Público Federal, foi deferida liminar em mandado de segurança para que o Fisco Federal se abstivesse de qualquer cobrança até a sentença. Então, houve uma emissão de uma decisão interlocutória, o deferimento de uma liminar para que, uma vez deferida essa liminar, a União não cobrasse esse imposto até que a sentença de primeiro grau fosse decidida. Tudo bem, continua a questão. Contudo, à medida que o tempo foi passando e ainda se encontrava em vigor a liminar, o Fisco Federal, para prevenir a decadência do direito de constituir os créditos tributários discutidos, realizou seu lançamento juntamente com a cobrança de multa de ofício e multa de mora. Em razão deste lançamento, ou seja, a constituição do crédito tributário, a empresa, ao buscar na internet a expedição de uma certidão de quitação de débitos tributários federais, verificou que a certidão gerada era uma certidão positiva, o que impediria sua participação em processo licitatório, a ocorrer dentro de 15 dias, conforme edital convocatório em sua área de atuação. Inconformada com tal ato do fisco, a empresa apresenta nos próprios autos do mandado de segurança pedindo para determinar que o fisco se abstenha de violar a liminar anteriormente concedida, uma vez que, primeiro, o fisco fizera lançamento com a cobrança de multa de ofício e multa de mora, em contrariedade com o artigo 63 da Lei 9.430 de 96. Segundo, o fisco estava emitindo uma certidão positiva de um débito cuja exigibilidade estava suspensa por liminar de mandado de segurança. Todavia, tal pedido é indeferido pelo juízo ACO. Ok. Com base nisso, como advogado ou advogada da sociedade empresária, sabendo que se passaram apenas 7 dias úteis da intimação da decisão de indeferimento, redija o recurso adequado para impugnar este indeferimento pelo juízo ACO. Pessoal, o que nós estamos aqui falando? Aliás, a questão já disse para nós qual que é a peça cabível. É uma peça de recurso.
Geralmente eles não falam qual que é a peça cabível, mas nesse caso aqui a questão foi bem tranquila nesse ponto e já está falando para nós que aqui não cabe uma petição inicial. Então, nenhum tipo de petição inicial nós vamos tratar aqui, porque como ele falou que é para redigir um recurso, e nem precisava falar nesse enunciado que está aqui grifado em negrito, né? Nem precisava ter dito isso, porque já ficou muito claro. No início da questão, como a gente comentou, a sociedade empresária já tinha movido uma demanda de primeiro grau. Ele tinha proposto um mandado de segurança preventivo, dizendo ao juiz federal o seguinte: olha, excelência, a União está na iminência de me cobrar IPI. Eu sei que eles vão me cobrar, ainda não me cobraram, o tributo ainda não foi lançado, mas para prevenir, eu já estou propondo um mandado de segurança preventivo com um pedido de liminar, ou seja, um pedido de urgência, mostrando o fumus boniuris, a fumaça do bom direito e o perigo na demora. Com base no meu pedido emergencial, eu estou dizendo assim: juiz, faça com que a União, o fisco federal, não me cobre o IPI que ele está pretendendo cobrar até que a sentença de primeiro grau seja realizada, seja deferida. E o juiz analisou essa liminar do mandado de segurança. A questão disse isso. E ele deferiu. Ele deferiu e disse o seguinte: olha, ô sociedade empresária, fique tranquila, defiro a sua liminar e não será cobrado nada de IPI contra você até que a sentença de primeiro grau seja decidida. Entretanto, o fisco federal viu isso. E ele ficou inconformado. E ele também, o fisco federal, que não é bobo nem nada, ele quer garantir a sua arrecadação de imposto, do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. A União diz o seguinte: olha, foi concedido uma liminar em mandado de segurança, que é uma das hipóteses de suspensão do crédito tributário, então não poderia ser desrespeitado essa hipótese trazida pelo CTN, mas o fisco federal disse o seguinte: mas pera lá, se eu não cobrar nada, o crédito vai ser prescrito. O crédito, vai ter decadência desse crédito. Eu preciso lançar esse tributo, porque se eu não lançar esse tributo, vai ter a decadência desse direito. Porque eu tenho um prazo de 5 anos, desde a prática do fato gerador, para que eu realize esta cobrança por meio do lançamento, a constituição do crédito tributário pelo lançamento. Então, a União, o que ela fez? Ela ignorou a decisão do juiz. E ela disse o seguinte: eu não estou nem aí se o juiz decidiu a favor dessa sociedade empresária. Eu quero garantir o meu. Então eu vou cobrar mesmo assim. Aí ele lançou o tributo e, como se isso não bastasse, exigiu multa de ofício e multa de mora. E, além disso, o fisco, aliás, a questão, inclusive o item 2 falou aqui, que o fisco ele emitiu para essa sociedade empresária uma certidão positiva. O que é essa certidão positiva? É um documento administrativo que diz o seguinte, que a sociedade empresária está com débito com a União. Ela tem uma dívida com a União. E por conta disso ela vai ter que pagar essa dívida. Porque se ela não pagar, ela não vai poder passar em um processo de licitação. O que é o processo licitatório? Essa sociedade empresária quer participar de um processo de contratação pública. Ela quer prestar um serviço ao Estado. Mas para que ela possa prestar esse serviço ao Estado, ao ente estatal, ela tem que estar limpa com os créditos tributários já quitados. E não haver nenhum nome constando como positivado, ou seja, constando como, olha, tem um tributo que ela está devendo aqui. Então, o que é a certidão positiva? Ela diz o seguinte, que existe um débito. Ela é positiva, não é no sentido que parece, né? É positiva, tá quitado. Pelo contrário, se ela está dizendo, se é uma certidão positiva, está dizendo o seguinte: o contribuinte está me devendo, está positivo, tem um débito que existe. Existe um débito com o Estado? Sim, positivo. Existe uma dívida tributária. Então, essa certidão positiva, ela consta o nome da sociedade empresária, dizendo que ela está devendo um tributo de IPI e multa para o fisco federal. E como ela está endividada, segundo essa certidão positiva, ela não vai poder participar de um processo de licitação. Por conta disso, ela ficou inconformada. Pera lá, eu já tinha proposto uma demanda na primeira instância, pedindo, inclusive na liminar do mandado de segurança, que o juiz suspendesse a exigência desse IPI. E o juiz deferiu a liminar. Só que a União não está nem aí com isso. Ela desrespeitou a liminar do juiz e, como se isso não bastasse, está me cobrando o tributo e multa. E, como se isso não bastasse, também está colocando o meu nome
como uma pessoa que está devendo tributos, está negativando o meu nome, né? Embora ele tenha esse nome certidão positiva, é positiva porque está dizendo que existe algo, né, que consta no nome dessa empresa. Está positiva, ela tem um débito positivo, ela tem uma dívida comigo, com o ente estatal. Então, por isso que é certidão positiva. Se ele não tivesse nenhuma dívida, seria uma certidão negativa. Então, a sociedade empresária, ela está inconformada. Já está sendo cobrado indevidamente, inclusive com multa. E ainda por cima está com o seu nome marcado na ficha do Estado, e ela não vai nem poder participar do processo de licitação, ela ficou inconformada. Aí ela foi de novo, essa sociedade empresária, foi de novo ao juiz de primeiro grau dizer assim: Excelência, tem algo errado nisso daqui. Você acabou de me conceder uma liminar dizendo que o ente público, a União, não era para cobrar o tributo de IPI. Ele está desrespeitando a sua liminar. Só que, por incrível que pareça, mesmo com essa evidência, mesmo com o desrespeito desse pedido liminar, e ele indo em primeira instância exigindo que a liminar fosse cumprida, a questão 2, aqui o item 2 diz o seguinte: o fisco estava emitindo certidão positiva de um débito cuja exigibilidade estava suspensa por liminar em mandado de segurança. Todavia, tal pedido é indeferido pelo juiz à cor. Tem algo muito estranho, né? Porque o juízo, agora, o juiz que concedeu a liminar, ele nem mesmo ele está agora reconhecendo a decisão que ele emitiu. E a decisão dele foi de conceder a liminar da sociedade empresária Bebidas Mil Limitada, que é o nosso cliente. O juiz está se contradizendo. Ele já tinha concedido um pedido de liminar e agora ele não está deferindo esse pedido. E agora está dando razões à União. Então, como nós estamos nessa fase do processo em que nada foi decidido em definitivo, qual que é o recurso cabível? Essa é a pergunta. Primeira coisa, pessoal, nós estamos no primeiro grau de jurisdição aqui, correto? Já foi proposto um mandado de segurança, com pedido liminar, o juiz julgou, mas está tendo um conflito entre a União e essa sociedade empresária sobre o crédito de IPI. O juiz não tomou nenhuma sentença definitiva. Ele não tomou o mérito da questão. Ele não julgou todo o processo. Não há julgamento total, mas apenas um juízo parcial aqui nesse caso. Ele julgou apenas um pedido liminar. Ele emitiu, portanto, uma decisão interlocutória. Nós já estudamos sobre isso. O que é uma decisão interlocutória? O juiz, ele não tomou a decisão por definitivo no processo, mas ele deferiu um pedido emergencial, um pedido de liminar, ou também chamado de tutela de urgência, numa ação. Então, nós não estamos falando aqui de um processo que já se encerrou em primeiro grau. O processo ainda está acontecendo, mas estamos falando de uma decisão no meio do processo, não que é uma decisão definitiva. Nós não estamos falando de uma sentença de mérito, e sim uma sentença, uma decisão interlocutória, que decide uma parte do processo, não o todo. Então, nesse caso, não cabe apelação, porque a apelação é contra a sentença definitiva em primeiro grau. Então, se não cabe apelação, qual que é o recurso cabível para contra uma decisão interlocutória de primeiro grau? É o que nós vamos analisar aqui hoje, agravo de instrumento. O agravo de instrumento, pessoal, é o recurso cabível para a propositura desta demanda. Tudo bem? No caso que nós vamos analisar hoje, pessoal, é o gabarito, o que a FGV comentou em como deve ser realizado este agravo de instrumento. E como eu falei, por que não cabe apelação do caso anterior? Porque ainda não houve a sentença definitiva em primeiro grau. O processo ainda está acontecendo. Mas eu quero questionar uma decisão do meio do processo, uma decisão interlocutória. Então, nesse caso, não cabe apelação. Só sobra o agravo de instrumento. É o agravo de instrumento que questiona a decisão em sede de liminar, em sede de tutela de urgência. Então, nesse caso, o recurso cabível é o agravo de instrumento, tendo como base o Código de Processo Civil. Tudo bem? Mas o que deve conter neste agravo de instrumento? Quais são os seus fundamentos jurídicos? Pessoal, os conceitos gerais que nós precisamos ter estão no Código de Processo Civil. Nós vamos utilizar o CPC em conjunto com o CTN e a Constituição Federal, tá? Para entender como se responderia um agravo de instrumento, como se fundamentaria este respectivo agravo. E nós vamos analisar aqui quais artigos que a FGV apontou que são necessários para ter na fundamentação desse agravo de instrumento.
E eu sugiro que vocês agora peguem o Vademecum de vocês e já deixem um grifa-texto aí no lado para que vocês grifem os artigos que nós vamos analisar aqui. Tudo bem? Vamos analisar então o gabarito que fala a respeito desse recurso. O gabarito da FGV disse o seguinte: o examinando deverá redigir a peça recursal de agravo de instrumento, cabível contra a decisão interlocutória, como falei para vocês, de juiz de primeiro grau que negou a concessão de tutela provisória em mandado de segurança. Tutela provisória ou liminar é a mesma coisa, tá, pessoal? É uma decisão interlocutória. É uma decisão interlocutória que não resolveu todo o mérito da questão, mas quis atender um pedido emergencial, que é o que a gente chama de tutela provisória ou liminar. O recurso deve ser interposto diretamente perante quem? Se eu estou propondo o recurso, eu estou recorrendo à segunda instância. E como nós falamos no início da questão, por nós estarmos falando de um imposto federal, que é o IPI, nós estamos falando de uma primeira instância, que é o juiz federal. Mas como o juiz federal ele indeferiu o meu pedido, então, nesse caso, como é uma decisão interlocutória, eu recorro a quem? Ao Tribunal Regional Federal. Lembra que a gente estudou a estrutura do Poder Judiciário? Acima da primeira instância, do juiz federal, está o TRF, o Tribunal Regional Federal, formado por um colegiado de desembargadores. Então, vocês vão colocar no endereçamento lá da folha de interposição, que é o início do recurso, e também na folha, nas razões do recurso, tanto então na folha de interposição, que é no início, como nas razões do recurso, que é a parte meio do recurso. Então, na primeira folha do recurso, que é a capa, que a gente chama de folha de interposição, e depois as razões do recurso, ambos devem ser direcionados ao Tribunal Regional Federal. Diferente da apelação, tá, pessoal? A apelação, como é um recurso de contra a decisão definitiva em primeira instância, a apelação, a folha de interposição, tem que ser direcionada ao juízo de primeiro grau e as razões para o segundo grau. Já a interposição, já que envolve decisão, já que envolve decisão interlocutória aqui, não cabe apelação, é um agravo de instrumento. O agravo de instrumento tem a mesma formatação da apelação, ele tem a folha de interposição e as razões, como nós já vimos, inclusive, aqui em aula. Mas ambos, tanto a folha de interposição como as razões, devem ser direcionadas à segunda instância, ao Tribunal Regional Federal. Por quê? Porque não houve decisão definitiva em primeiro grau. A apelação, não. Eu proponho apelação quando o juiz de primeiro grau decide o mérito da questão. Se a questão em que nós estamos analisando tivesse dito que o juízo... Desculpa, gente, me enrolei aqui. Se na primeira instância federal o juiz já tivesse dado uma sentença definitiva, resolvido o mérito, dado preferência à União, aí tudo bem. Quando eu proponho uma apelação, a primeira folha, que é a folha de interposição, vai ao juízo de primeiro grau, que a gente chama de juízo a quo. E nesse caso, eu vou dizer, excelência, juiz federal, o senhor não concedeu o pedido em meu favor. Então, de sua sentença, eu vou recorrer ao Tribunal Regional Federal. Então, aí, nas razões, que é logo após a folha de interposição, nas razões, eu direciono ao TRF. Então, a folha de interposição na apelação é o juízo de primeiro grau e as razões, que é para a segunda instância, ou também chamado de juízo ad quem, eu direciono ao tribunal, como é a esfera federal, ao Tribunal Regional Federal. Agora, como nós estamos num agravo de instrumento, ambas as folhas, a folha de interposição e as razões do recurso, ambas são direcionadas à primeira instância. Por quê? Porque, são direcionadas à segunda instância, o Tribunal Regional Federal. Por que a folha de interposição do agravo de instrumento, a primeira folha do recurso, não é direcionado ao juízo de primeiro grau? Porque não houve sentença definitiva de mérito. Então, deixem isso claro na anotação de vocês. Folha de interposição e razões no agravo de instrumento, ambas são direcionadas ao juízo de segundo grau, ao tribunal. Mas, na apelação, como estão recorrendo de uma decisão definitiva de primeiro grau, aí a folha de interposição é ao juízo de primeiro grau e as razões ao juízo de segundo grau. Tudo bem? Essa é a diferença básica, pessoal, para que vocês não confundam. Se vocês errarem o endereçamento no recurso, vocês vão perder ponto. Então, por isso que eu estou batendo na tecla com isso aqui com vocês, para que isso fique claro já em definitivo. Tudo bem? Desculpa aqui reforçar tantas vezes essa informação, porque é importante. Então,
Aí continua o gabarito. O recurso deve ser interposto diretamente perante ao Tribunal Regional Federal da Parará região. Por que eu não coloco o número da região? Porque a questão não disse. A questão não disse se esse estado é o estado A, B, C, D. Aqui não está falando se a região é sul. Se a região fosse sul, aí seria o Tribunal Regional Federal da 4ª região. Se fosse aqui em São Paulo, seria o Tribunal Regional Federal da 3ª região. Então aqui o que nos importa não é a região do tribunal. Não coloquem número nenhum para que vocês não identifiquem a peça, porque se vocês fizerem isso, vocês vão perder toda a peça. Não coloquem nenhuma informação que não consta no enunciado. Então só coloquem isso. Tribunal Regional Federal da espaço região. Simples assim. Endereçado ao excelentíssimo senhor juiz, também se admite o título de desembargador, presidente do tribunal ou vice-presidente, que irá distribuir o recurso a uma das turmas do tribunal a quem as razões recursais se destinam, tá? Então, pessoal, tanto na folha de interposição como nas razões, eu vou ter que direcionar ao presidente do Tribunal Regional Federal. Excelentíssimo senhor doutor, presidente desembargador federal do Tribunal Regional Federal da Tararã região. Esse é o endereçamento correto, tanto para a folha de interposição como para as razões do recurso. O agravante é a Sociedade Empresária Bebidas Mil Limitada e a agravada é a União. Por ato do delegado da Receita Federal do município Alfa, que também pode ser nomeado como agravado junto com a União. Então, vocês vão classificar aqui como a parte contrária, tanto a União como o funcionário público da Receita Federal, que é o delegado da Receita Federal do município Alfa. Quanto ao cabimento, deve-se indicar que cabe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que versarem sobre tutelas provisórias em mandado de segurança. Deve-se também identificar a tempestividade do agravo de instrumento, ou seja, o prazo correto para a propositura desse recurso, tendo como base o artigo 1003, parágrafo 5º do CPC 2015, que é o prazo de 15 dias, desde a decisão interlocutória. Então, contado da decisão interlocutória, o agravante terá o prazo de 15 dias para propor o agravo de instrumento ao Tribunal de Segundo Grau. Na Justiça Federal, em regra, o recolhimento do preparo recursal deve acontecer com base no artigo 1007, caput do CPC. É dispensado no agravo de instrumento, razão pela qual não precisa ser mencionado. Mas vocês podem colocar. Eu geralmente recomendo que coloquem, mesmo não sendo necessário, recomendo que coloquem até por uma formalidade. Por se tratar de processo eletrônico, não é necessária a juntada dos documentos obrigatórios previstos no artigo 1017 do CPC. Deve-se identificar uma breve descrição dos fatos. Então, pessoal, quando a gente faz a elaboração de uma petição inicial, de um recurso, a folha de interposição vem primeiro com o endereçamento e logo após a classificação das partes. O agravante, que é a Sociedade Empresária Mil Limitada, Bebidas Mil Limitada, que é o nosso cliente, e aí ele tem que ser classificado com o seu CNPJ, a sede, vem por meio de seu advogado, com o escritório localizado em cidade, estado e aí país, né? Também deve-se classificar, deve-se qualificar o advogado, vem propor agravo de instrumento em face de União e do delegado da Receita Federal. Tudo bem? E qual que é a base do nosso agravo de instrumento? Dentre elas, o artigo 1003 do CPC. Eu acho que vale muito a pena, pessoal, a gente reforçar o que diz o artigo 1003 do CPC. Vamos ler em conjunto aqui, se vocês estiverem com o Vadmecum de vocês. Caso não, peço que acessem o site do Planalto e lá vocês vão ter acesso também ao CPC. O artigo 1003 diz o seguinte, vamos lá, olha o que ele diz. O prazo para a interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a advocacia pública, a defensoria pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. Aí o parágrafo 3º diz do artigo 1003. No prazo para a interposição de recurso, a petição será protocolada em cartório ou conforme as normas de orientação jurídica, ressalvado o disposto em regra especial. Desculpa, parágrafo 5º. Eu li o parágrafo 3º. Parágrafo 5º. Executados os embargos de declaração, o prazo para interposição do recurso... excetuados os embargos de declaração, o prazo para interposição de recurso
e para responder-lhes é de 15 dias. Ou seja, com exceção dos embargos de declaração, os outros recursos, o que inclui o agravo de instrumento e também a apelação, é de 15 dias. Então, vocês vão ter que dizer que a interposição desse recurso é cabível, porque só se passou 7 dias e a lei garante, pelo artigo 1003, parágrafo 5º do CPC, que o prazo é de 15 dias contados da decisão interlocutória. Tudo bem? Continuando a análise do gabarito, pessoal, então, só para vocês entenderem, a folha de interposição deve ter o endereçamento, a qualificação das partes e logo após vem, na segunda folha, as razões. E nas razões, pessoal, eu tenho que dizer, além da qualificação inicial, que eu começo nas razões, saudando o presidente do Tribunal Regional Federal, excelentíssimo senhor presidente do egrégio, né, ou seja, quando a gente fala egrégio, do nobre Tribunal Regional Federal da Parará região, tá? E aí logo após vocês começam com a parte dos fatos. Vocês vão ter que dizer no recurso, na parte das razões, o que aconteceu no processo. Ah, mas por que eu vou ter que transcrever a questão? Pessoal, é importante que vocês coloquem os fatos, porque é um dos requisitos da peça. Se vocês não colocam, vocês vão perder muito ponto. Então, vocês têm que colocar na parte do recurso os fatos, o que aconteceu, quais são o ocorrido. Claro que vocês não vão copiar a questão inteira, vocês vão ler a questão e resumi-la com a sua própria palavra. A gente fez esse exercício aqui em aulas anteriores, aqui no canal, né? A gente analisou os casos e a gente fez o seguinte, a gente analisou o caso prático e a gente, com as nossas palavras, transcreveu ele na parte da peça. Então, a gente analisa a peça primeiro e depois resume ela com as nossas palavras e coloca na parte dos fatos. Logo após os fatos, vem a parte do direito, que é a parte da fundamentação do seu recurso, que é no mérito do agravo. No mérito do agravo, o examinando deverá alegar primeiro: ainda que o fisco possa lançar créditos tributários apenas para prevenir a decadência, estando a exigibilidade de tais créditos suspensa por liminar e mandado de segurança, com base no artigo 151, inciso 4 do CTN, não é possível que o lançamento seja acompanhado de multa de ofício ou de multa moratória, artigo 63 da Lei 9.430 de 96. Então, um dos fundamentos que vocês podem colocar no recurso é o seguinte: o fisco até poderia ter feito o lançamento, mas, porque a decisão judicial, pessoal, ela não pode prevenir o lançamento, mas ela suspende a cobrança desse tributo. O lançamento pode ocorrer? Pode, mas a cobrança não. Então, a constituição do crédito tributário pode acontecer. Decisão judicial não pode proibir nenhum ato administrativo, mas até a constituição do crédito. Depois disso, não pode haver exigência desse crédito, nem muito menos em via judicial. Porque como nós estamos falando de uma hipótese de suspensão do crédito tributário, como foi deferido uma dessas hipóteses, que é a deferimento de um pedido liminar em sede de mandado de segurança, então, nesse caso, não se pode exigir nem tributo e nem mesmo multa, porque a multa é uma penalidade pecuniária. Então, nesse caso, a União errou ao exigir multa. Então, é ilegal fazer isso. Então, a União não poderia ter feito porque é uma das hipóteses de suspensão. O crédito está suspenso. Ele pode até ser constituído pelo lançamento, mas ele fica suspenso com base no artigo 151, inciso 4 do CTN, que é aquelas hipóteses que nós analisamos, que é o famoso modere copa, lembra? Moratória, recurso, modere copa, moratória, nós temos o depósito em via judicial, o recurso em esfera administrativa, a concessão de medida liminar em ação judicial, mandado de segurança, e o parcelamento também do tributo. Então, essas são as hipóteses trazidas no artigo 151 do CTN, e o inciso 4 é uma delas, que é a concessão de medida liminar. Aí ele citou muito bem o artigo 63 da Lei 9.430 de 96, que diz o seguinte: na constituição do crédito tributário destinada a prevenir a decadência relativa a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma dos incisos 4 e 5 do artigo 151 da Lei que é o CTN, que é a Lei 5.172 de 25 de outubro de 66, não caberá lançamento de multa de ofício. Então, não se pode cobrar multa. E parágrafo 2º, a interposição da ação judicial favorecida
com a medida liminar interrompe a incidência de multa de mora, desde que a concessão de medida judicial até 30 dias após a data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou contribuição. Aí o item 2 diz o seguinte, que poderia ser citado aqui como fundamentação. O artigo 206 do CTN diz o seguinte: a certidão a ser emitida quando há débitos tributários com a exigibilidade suspensa é positiva com efeitos de negativa e não certidão positiva. É verdade. Por quê, pessoal? Porque como o contribuinte está agindo de boa-fé, não é que o contribuinte não quer pagar o tributo, ele está questionando o tributo em via judicial e ele tem esse direito de fazê-lo. É garantido pelo CTN que ele faça a sua impugnação por via judicial, como ele fez, que é o mandado de segurança, com o pedido de liminar. E nesse caso, pessoal, o fisco, se ele viu que o contribuinte está fazendo isso de boa-fé e não possui outros débitos tributários e está questionando apenas esse, nesse caso, ele está agindo de boa-fé. Então, o fisco deveria conceder a ele não uma certidão positiva, mas uma certidão positiva com efeito de negativa. Ou seja, dizendo o seguinte, olha, o contribuinte está devendo tributo, mas ele está recorrendo dessa decisão em âmbito judicial. Então, ele está agindo de boa-fé. Por isso que é uma certidão positiva, mas com efeito de negativa, como se ela fosse negativa. Ou seja, ele tem um tributo, consta como positivo, consta que esse tributo está escrito no nome dele, mas ele está agindo de boa-fé. Ele está recorrendo desse tributo, alegando que é indevido na esfera judicial. Então, por isso que é uma certidão positiva com efeito de negativa. E essa certidão, pessoal, permite que a empresa possa participar de um processo de licitação. Basta uma certidão negativa, propriamente dita, ou uma certidão positiva com efeito de negativa. Tudo bem? Logo após, o segundo parágrafo diz o seguinte: no que se refere ao pedido de tutela provisória de urgência, onde a gente tem que apresentar o fumus boni iuris e o periculum in mora, ou seja, a fumaça do bom direito e o perigo na demora, o examinando precisará alegar, primeiro, a presença do fumus boni iuris, como falei para vocês, a plausibilidade do direito alegado pela parte, em razão das ilegalidades flagrantes apresentadas nos fundamentos de mérito, e dois, a presença de periculum in mora, ou seja, o risco de demora na concessão do provimento jurisdicional pleiteado, pois a empresa está sendo prejudicada com a expedição da certidão positiva de débitos, o que impedirá sua participação em processo licitatório, o que ocorre dentro de 15 dias, conforme edital convocatório em sua área de atuação, fato este comprovável de plano. Então, você tem que dizer o seguinte, nós temos um pedido emergencial. A empresa quer participar de um processo de licitação, ela quer participar de um processo de contratação pública, ela quer prestar um serviço ao ente estatal, mas para que isso ocorra, ela tem que estar positivada, ela tem que estar, no caso, vamos dizer assim, limpa, com o nome limpo com o ente público. Mas, para isso, ela tem que apresentar uma certidão negativa, que embora tenha esse nome, pessoal, cuidado com esse nome, não é certidão negativa porque ela está negativada, pelo contrário, essa certidão negativa quer dizer nada consta, ou seja, ela não tem débitos com o fisco. Mas quando aparece uma certidão positiva, ela está dizendo o seguinte, olha, tem algo que consta no nome da empresa, ela está devendo um tributo. Mas nesse caso, como ela está questionando em âmbito judicial e ela está agindo de boa fé, nesse caso o fisco deveria emitir uma certidão positiva com efeito de negativa. E nesse caso, permitindo a sua participação no processo de licitação. E ela tem uma urgência. Por quê? Porque se ela não fizer isso no prazo devido, ela pode perder o certame de licitação e aí ela nem vai poder participar desse processo de contratação pública. Então, nesse caso, a empresa, ela apresenta o seu pedido emergencial, no caso, vocês vão fazer isso por ela, como advogados da empresa, e aí vocês vão colocar no recurso a tutela provisória de urgência. Ao final do recurso, vocês vão colocar, logo após as fundamentações e a tutela de urgência, vocês vão colocar o pedido do seu recurso. Deve ser examinado o que você vai pedir no seu recurso. A primeira coisa, se nós temos uma tutela de urgência, é a concessão imediata da tutela provisória ou da tutela de urgência. Efeito suspensivo ativo para a suspensão da multa de ofício e da multa moratória quanto a débitos tributários com exigibilidade suspensa. Então, a primeira coisa é pedir nos seus pedidos a concessão urgente de uma tutela. Depois, a concessão de tutela provisória com efeito suspensivo ativo para que o fisco emita uma certidão positiva com efeito de negativa
quanto a tais débitos tributários com a exigibilidade suspensa, e assim possa essa empresa participar do processo de licitação. 3. O que vocês vão pedir no recurso? Seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão denegatória de juízo a quo, confirmando as tutelas provisórias requeridas em sede de mandado de segurança. Então, pessoal, vocês vão pedir que a decisão interlocutória de primeiro grau seja reformulada pelo juízo a quo, ou seja, o juízo de primeiro grau, o juiz federal de primeira instância, para que ele reveja a sua decisão e conceda o pedido liminar, que já tinha sido pedido antes no mandado de segurança em primeira instância. E, por fim, vocês vão colocar a intimação da agravada, ou seja, da União, para querendo apresentar as contrarrazões, ou seja, a sua defesa no âmbito recursal. As contrarrazões é o meio de defesa da parte que está sendo acusada de apresentar a sua defesa no âmbito do segundo grau. Assim como no primeiro grau você tem a contestação, ou seja, contesta uma ação, assim no segundo grau nós temos o recurso, que é o meio de ataque, e o meio de defesa, que são as contrarrazões. Por fim, deve-se realizar o fechamento da peça com a identificação do local, data, nome e inscrição da OAB. Vocês vão simplesmente colocar assim no final do recurso. Termos em que pede-se deferimento, local e data, advogado, OAB, número tal. Não precisa colocar nome, aliás, nem deve, nem, mas eu estou fazendo essa peça aqui na prova. Não coloquem o nome de vocês, pessoal. Só coloquem termos em que pede-se deferimento, local e data, assim, sem dizer o nome da cidade, advogado, OAB. Não façam identificação de número, de pessoas, nem nome das cidades, porque isso não foi apresentado no enunciado. Só observem esse requisito. Porque se vocês colocarem qualquer informação no seu recurso, na sua peça, em qualquer peça processual de segunda fase, se vocês colocarem qualquer informação que não consta no enunciado, vocês vão perder toda a questão. Então, não façam isso. Não coloquem nomes nem números. Apenas coloquem seco e direto. Termos em que pede-se deferimento, local e data, advogado OAB. De maneira objetiva, de maneira simples, sem entrar muito em detalhe. Tudo bem? E basicamente é isso, pessoal. Essas são as considerações que eu gostaria de apresentar aqui para vocês. Eu grifei aqui em azul, inclusive, com os gabaritos com esse gabarito de segunda fase do OAB desse 33º exame de ordem. Tudo bem? Pessoal, basicamente essas são as considerações que eu queria fazer com vocês, com base no gabarito oficial. Espero que tenham gostado da aula. Caso tenham dúvidas, deixem aqui embaixo que eu vou esclarecer com vocês. Não esqueçam que nós temos aulas de elaboração de peças aqui. Essa não foi a aula, mas nós temos aulas anteriores que nós elaboramos tipos de peças, de petição e recurso, tá? Caso vocês tenham dúvidas e não consigam identificar essa aula, por favor, me avisem que aí eu entro em contato com vocês, tudo bem? Peço que curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal e façam exercícios, pessoal. Isso vai ajudar vocês a serem aprovados na segunda fase, tudo bem? Vou tirar aqui dos slides. Quem quiser esse conteúdo, pessoal, que eu produzi no PowerPoint, posso passar para vocês por e-mail. Deixem aqui nos comentários o e-mail de vocês, que eu posso compartilhar não só o conteúdo dessa aula, mas das aulas anteriores, tudo bem? No mais, pessoal, bons estudos, tudo de bom e até a próxima. Fico à disposição no que for necessário. Tchau, tchau, um abraço.